Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre alguns aspectos do processo real de compressão em compressores alternativos. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é sobre a compressão real se comparado com outras duas compressões idealizadas que nós poderíamos adotar. Uma seria a compressão isotérmica e a outra a compressão adiabática. Então, vamos avaliar primeiro a compressão isotérmica, só lembrando que aqui nós temos o processo de sucção, o movimento descendente do pistão entre os pontos A e C. Então, entre os pontos A e B, a gente tem aquele momento ainda de só de geração de pressão negativa. Em algum momento aqui a válvula vai abrir e aqui exatamente a sucção efetivamente. Então, nesse processo aqui, nessa etapa, o ar ou o fluido de trabalho está entrando no cilindro. E a partir do ponto C, nós vamos ter em direção ao ponto D e A compressão. Mais propriamente a compressão vai ocorrer entre os pontos C e D, porque aqui a gente já está na etapa de descarga. Então, se a gente imaginar que entre os pontos C e D1 nós temos uma compressão isotérmica, isso significa que toda a energia que seria necessária para elevar a temperatura do fluido seria retirada, mantendo a temperatura constante do fluido. Isso seria uma compressão isotérmica. Nós teríamos essa curva aqui. Essa compressão seria bem interessante porque a gente mantendo a temperatura constante, a gente não vai ter um efeito que seria da expansão do fluido, porque quando a gente pega um fluido e aumenta a sua temperatura, fornece energia e tende a aumentar a sua temperatura, existe uma tendência dele aumentar o seu volume específico. Mas como nós estamos num processo de compressão, é como se houvesse uma disputa ali entre os processos de redução de volume em função do movimento alternativo, em função do volume geométrico, da redução do volume geométrico do espaço disponível, e esse efeito, esse fenômeno, disputando com o efeito da tendência do aumento do volume específico do fluido em função da sua maior temperatura. Então, se a gente consegue manter a temperatura constante, a gente elimina esse efeito de tendência de aumento do volume específico, fazendo então com que o trabalho seja menor. Lembrando que o trabalho nessa curva aqui é a área abaixo dessa curva aqui. Se a gente, então vejam que entre o ponto, a área abaixo da curva CD1A é menor do que a área, por exemplo, abaixo da curva CD2A. No caso do D2, o que nós teríamos? Um processo completamente adiabático, uma compressão adiabática, ou seja, o gás não perderia nenhuma quantidade de energia em forma de calor para a sua vizinhança, ele estaria completamente isolado, termicamente isolado, de forma que ele atingiria a máxima temperatura possível. Então aqui a gente vê dois extremos, um extremo que seria o ideal em termos de compressão do ponto de vista da redução do trabalho, da energia gasta para executar aquele processo, e aqui o pior caso possível é que ele está completamente diabático e nenhuma energia, nenhum calor vai ser perdido para a sua vizinhança, então automaticamente parte daquela energia de compressão vai promover o aquecimento do fluido de trabalho e aquele efeito então de tendência de aumento do volume específico será maximizado. A compressão real ela vai acontecer entre essas duas curvas e infelizmente mais próxima de uma compressão adiabática. Isso tem algumas causas, porque ainda que nós tenhamos um sistema de refrigeração, e o propósito principal ali é muito mais proteger a estrutura mecânica do equipamento em si, para que a sua resistência mecânica, o óleo lubrificante não perca suas propriedades, do que propriamente aumentar a eficiência de compressão. Ainda que a gente tenha uma camisa d'água, um sistema de refrigeração, a taxa de transferência de calor ele não é tão grande ao ponto de fazer com que essa compressão se aproxime de uma compressão isotérmica, porque os tempos ali são muito curtos. E para que a transferência de calor ocorra, é necessário que haja um tempo hábil para isso.
E se a gente pensar num sistema alternativo, as velocidades ali são bastante elevadas, então o fluido ele é admitido, comprimido e descarregado num tempo muito curto, não dá tempo dele ceder essa energia ao ponto de manter a sua temperatura constante. Então a curva real fica mais facilmente perceptível nessa figura, que é essa linha cheia aqui. Então nós temos o processo A, B, que é aquele processo de redução de energia. Então vejam aqui no vídeo anterior eu tinha comentado sobre uma inércia ou resistência da válvula de sucção. Então a pressão aqui ela vai cair a um valor inferior daquela que seria necessário. Mas é exatamente porque a válvula demora um pouquinho para abrir e como o pistão continua descendo, a pressão ali é mais negativa do que o necessário, vamos dizer assim, e isso de fato é uma perda. Então a gente tem aqui uma pressão mais negativa do que o necessário, aí começa a entrar fluido, a pressão ela vai tender a equalizar, mas existe aqui uma oscilação que é natural do processo, e depois o processo de compressão. Vejam então que o processo de compressão se posiciona entre a curva de compressão adiabática e a curva de compressão isotérmica. Então o ideal, se a gente fosse pensar, é que ela estivesse o mais próximo possível da isotérmica, porque assim nós reduziríamos o trabalho de compressão. E esse efeito da inércia da válvula de sucção vai ocorrer de forma semelhante, análoga, na válvula de descarga, porque a válvula ela vai abrir um pouquinho depois, ela vai ter uma certa resistência, uma certa inércia, então a pressão no interior do cilindro ela vai superar o valor requerido para que a válvula possa ser aberta. Então vejam que a gente tem um pico de pressão e depois que o fluido começa a ser descarregado, essa pressão vai cair, atingindo o valor nominal de descarga. E o processo aqui continua então. Então eu gostaria de chamar a atenção nesse slide para 3 aspectos, ou 2 pelo menos: a inércia das válvulas. Isso aqui a gente vai acarretando perdas, porque aqui a gente está trabalhando um pouquinho a mais para reduzir a pressão, para vencer a inércia da válvula. E aqui a gente está comprimindo a mais também, exatamente para vencer a inércia. Aqui especialmente a perda aqui vai se manifestar no atraso na aspiração do fluido, na sucção. Então menos fluido vai entrar, porque a gente vai percorrer um espaço maior do cilindro aqui no volume, para que o fluido comece a entrar, e aqui efetivamente é uma compressão a mais, então a gente está excedendo a energia do fluido necessária para vencer a resistência da válvula. E o segundo aspecto é o da compressão real, que vai ficar entre esses limites aqui do isotérmico e do adiabático. Lembrando que em termos de energia, o ideal é que nós tivéssemos a compressão isotérmica para reduzir esse trabalho de compressão.